Este é o nosso canal Virada na Consciência. Eu sou o Ricardo Ferreira e já de antemão, mais uma vez, quero pedir você que ainda não é inscrito em nosso canal, você caiu de paraquedas. Inscreva-se em nosso canal, ative a notificação do sininho, deixe o seu like, ok? E hoje eu quero abordar um texto muito oportuno, muito pertinente, que falou meu coração na parte da manhã. Ele se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 18 em diante. A tradução é King James, diz assim o Santo Livro. Estou absolutamente convencido de que nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados, porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade otorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece em dores de parto, e não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa a nossa adoção como filhos, a redenção de nosso corpo. Eu quero falar de maneira bem rápida, bem sucinta, os efeitos devastadores que o pecado causou ao globo terrestre, a todo o cosmo. Quando Adão e Eva pecaram, amado, o pecado ele foi tão violento, tão abrupto, tão brutal, que a natureza ela já foi atingida de cara. Porque quando Deus ele observa e vê que Adão e Eva não se submeteram ao mandato de Deus, a Bíblia diz em Gênesis 3,17 que Deus ele fala para Adão, Adão, o negócio é o seguinte, a terra será maldita por tua causa. A terra será maldita por sua causa. Porque quando Deus ele criou tudo, a Bíblia diz que ele olhou e viu que a terra, que tudo que ele criou era bom, amado. Era bom. E quando ele criou o homem, ele disse que era muito bom. Não era só bom, era muito bom. Mas quando Adão e Eva pecam, Deus fala, a terra vai ser maldita por sua causa, Adão. E mais, ele diz que, versículo 18, a terra produzirá espinhos e ervas daninhas. Então a terra que outrora servia para o homem, para ajudar o homem, manutenir o homem, sustentar o homem, servir de providência para o homem, agora também ela vai produzir espinho, agora ela vai ferir, agora ela vai machucar, agora ela vai se revoltar contra o homem, que Deus disse que era muito bom. Por quê? Porque o homem quebrou o mandato divino e a terra foi sujeita à corrupção. Então hoje nós estamos vendo, amado, o que o pecado causou, os efeitos que o pecado causou no globo terrestre, amado. Nós vemos maremoto, tsunami, nós vemos, amado, tufão, nós vemos tornado, nós vemos, amados irmãos, vulcões, amados, entrando em erupção, entendeu? De maneira violenta e sequencial, vários vulcões ao redor da terra se manifestando, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a terra, ela geme com ardente expectativa. O termo grego que Paulo utiliza ali é alguém que utiliza o pescoço para ver quem está chegando. E eu quero te dar uma notícia. Quem está chegando é o Criador do universo, é Jesus Cristo Senhor. Ele está voltando, meu amado. E a terra está prenunciando a vinda do Cordeiro. Aleluia. Porque a terra, amado, ela está observando todos os crimes, amado. A terra ela está observando os efeitos devastadores do pecado. A terra ela foi submetida à corrupção, ela também foi atingida. Hoje nós vemos ainda sobre a face da terra lugares lindos, maravilhosos. Ainda assim a terra estando submetida ao pecado. Imagina antes do pecado a beleza que era. Porque a palavra hebraica para Éden é lugar de prazer, lugar de delícia. E ainda a terra foi submetida a essa servidão. Então imagina antes da queda como que era o planeta Terra, amado. Imagina como que era, a gente não tem como mensurar isso. Então a terra, amado, ela está manifestando, a terra ela está gemendo, a terra ela está gritando, a terra ela está tocando a trombeta, a terra ela está tocando o alarido, falando que o Cordeiro está voltando. Aleluia. Porque a terra não aguenta mais, amado.
A terra não aguenta mais ver os homicídios. A terra não aguenta mais ver os crimes cometidos pela raça humana. Oséias 4:1 em diante vai falar: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela se desfalecerá, com os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. A terra já não está suportando mais ver o derramamento de sangue, a extinção de animais, o desmatamento das florestas, as queimadas. Amado, a gente está vendo os terremotos fendendo, a gente está vendo os vulcões, amado, entrando em erupção, a gente está vendo a camada de ozônio sendo afetada, a gente está vendo o aquecimento global. Isso tudo mostra que Jesus Cristo está voltando. Aleluia. Amado, a mídia convencional, ela não está mostrando, amado, o que está acontecendo do vulcão Cumbre Vieja, das Ilhas Canárias, na Espanha. Não está mostrando, amado. Entendeu? Segundo, deixa eu ler aqui uma nota que eu anotei ontem vendo. Segundo o Instituto Vulcanológico, a erupção desse vulcão ele pode durar 84 dias, quase 3 meses. A lava vulcânica ela está para atingir o mar, o oceano, amado. Amanhã, possivelmente amanhã. Essa ilha Canária, de acordo com a lava que está atingindo todo aquele território, ela está fendendo a ilha, e a ilha, se ela for fendida, ela também vai para dentro do oceano, para dentro do mar. E com a lava e a parte da ilha sendo cortada, amado, certamente pode vir a acontecer maremotos, tsunami, amado. Então isso é a terra gemendo. A Bíblia diz que a terra está gemendo como dores de parto, ou seja, ela está pronto para gerar, ela já está pronto para dar à luz, ela já está pronto para manifestar aquilo que tem que ser manifestado. Ela está doida para sair do cativeiro, ela também quer ser libertada desse cativeiro de corrupção, assim como nós, amados, presos nesse corpo falível, corruptível, esse corpo que precisa comer, esse corpo que precisa dormir, esse corpo que é tendencioso ao pecado, esse corpo que não quer orar, esse corpo que dorme quando quer orar, como os discípulos foram para vigiar com Cristo no Getsemane e não suportaram, dormiram. Jesus falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, a nossa carne é fraca para buscar a presença de Deus, a nossa carne não quer se submeter à vontade de Deus. Amado, eu também quero sair desse cativeiro. Paulo, ele disse em Romanos 7, quem me livrará do corpo desta morte, amado? Quem me livrará? Só Jesus Cristo, o Senhor, pode nos livrar, amado. Então isso é a terra gemendo, esperando o todo-poderoso, glorioso Jesus, amado. Olha o que a Bíblia diz, Apocalipse 18, versículo 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus, ou seja, vai afetar toda a economia global, que a maior parte, amado, da economia é feita pelo transporte marítimo. Então, se isso acontecer, algo caindo do céu e caindo no oceano e destruir a terça parte das naus, acabou, amado. Acabou. Acabou o fast food da economia global. Vai acabar com tudo. Pastor, isso já aconteceu? Não, vai acontecer. E digo, não está muito longe não, meu querido. Não está muito longe para isso acontecer. Apocalipse capítulo 9, versículo 1 em diante vai dizer: e o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela do céu que caía na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça, aleluia, do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como poder de quem tem um escorpião, e foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Foi-lhe permitido, não que os matasse,
mas que por 5 meses os atormentasse. 5 meses aqui não está falando de 5 meses específicos, está falando de um período em que esses gafanhotos que vão sair da fumaça, eles vão vir e vão ferir os homens que estão na face da terra, que não tem a marca de Deus, amado. Então deixa eu te falar, você que é um servo do Senhor, você tem a marca da promessa, você tem o selo do Espírito Santo, o selo da nossa redenção, você foi marcado por Deus, você tem a marca da presença de Deus e você não vai sofrer esse dano se você for firme e constante, meu amado. Aleluia. Versículo 5. E foi-lhe permitido não que matasse, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Aquilo que o homem tanto teme, que é a morte, um dia ele vai buscar e não vai encontrar. Porque vai ser atormentado, ferido. Mas pastor, isso já aconteceu? Não, mas vai acontecer. E para mim, já está perto. E talvez alguém possa ouvir esse vídeo e falar, não, você está emocionado, você está desesperado, porque esse vulcão agora está emitindo as suas larvas, com tanta proeminência, com tanta evidência, e você está emocionado, isso sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu, mas não com a mesma proporção. De acordo com a volta de Jesus, os eventos que ele disse que aconteceria, sempre aconteceram na existência humana, mas agora eles vão acontecer numa frequência maior. As dores da contração de parto, ela está aumentando porque o glorioso está chegando, meu querido. E talvez você possa escarnecer, tudo bem, direito seu. Ok, beleza. Eu entendo isso, mas deixa eu te falar, Deus ele espera por você. Você que escarnece, você que zomba da palavra de Deus, você que zomba de pastores, pregadores, daqueles que proclamam o verdadeiro evangelho. Ei, a Bíblia fala sobre você. Fala. 2 Pedro 3, versículo 1 em diante, olha o que a Bíblia diz. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, e em ambas, as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante a vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Como quem diz, isso tudo já aconteceu, isso tudo acontece o tempo todo, entendeu? 2000 também aconteceu essas situações aí, e teve um alarde danado, e a terra tocou, a gente já está em 2021. Tá beleza. Vamos lá, versículo 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E eles voluntariamente ignoram isto. Voluntariamente ignorando os alarmes que Deus está dando para que o homem se arrependa de seu pecado. Que a palavra de Deus, desde a antiguidade existiram os céus e a terra, e foi tirada da água, no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então o juízo, ele é para os homens ímpios, para os homens pervertidos que ignoram, amado, o chamado ao arrependimento. Esse chamado é para os homens ímpios. Mas ele diz, amados, versículo 8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, havendo, pois, de perecer todas as coisas. E que pessoas vos convém ser os santos, em santo trato e piedade. Ele está falando, se todas as coisas há de perecer, que tipo de pessoa que a gente deve ser? Ele diz,
em santo trato e piedade. Ele nos chama uma vida de santidade, de piedade, uma vida, amados irmãos, de adoração, uma vida de entrega, de rendição, de amor a Deus, de amor a Cristo, de amor à palavra, de amor ao Evangelho, de amor ao próximo. É isso que ele nos chama. Versículo 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e a nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, amado. O que me chama a atenção aqui, ele diz pra gente aguardar e apressar a vinda dele. Então a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus, amado. Então alguns eventos necessariamente tem que acontecer. A apostasia, o aparecimento do anticristo. Eu sei. Esses eventos aqui que eu citei de Apocalipse capítulo 8 e 9. Eu sei que tem que acontecer. Mas a Bíblia diz que nós temos que apressar. Como que eu apresso? Vivendo uma vida de santidade, chegando à maturidade cristã, sendo cristão maduro. Quando todo o povo de Deus, a igreja genuína, estiver madura, estiver a ponto de se casar, preparada para casar, ele voltará. Aleluia. Ele voltará. E essa é a nossa esperança, amado. Qual a esperança? Que Jesus vai voltar. Que Jesus vai voltar. Paulo lhe disse, porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele está falando, não importa a aflição, a adversidade que eu ou que nós estejamos passando. Toda e qualquer adversidade, dor, doença, enfermidade, crise, economia, seja lá o que for, perda de familiar, de mulher, de filho, seja qual for a crise, o caos que eu e você venhamos estar passando, não tem como comparar com a glorificação de nossos corpos, como ver o Senhor como de fato Ele é. Bendito seja o nome do Senhor. Porque a ardente expectação da criatura, da terra, a terra está esticando o pescoço, como quem diz, é Ele, é Jesus. Ela bota a mão no muro e levanta, estica o pescoço, é isso que Paulo está falando, a terra está assim, com ardente expectativa, falando, vem Senhor, vem Senhor. Espera a manifestação dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto, e até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias, os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo. Essa é a nossa maior esperança. Essa deve ser a ampulheta da nossa fé, esperar o retorno glorioso de Jesus, sem ter medo a nada, sem ter medo da tribulação, a causa, a crise, a morte. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22 diz, e se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Ponto e vírgula, ele diz, Maranata. Aleluia, como quem diz, vem Senhor, eu te amo, vem Senhor, eu te amo. Foi isso que Paulo ele mencionou na sua segunda epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo 7 em diante. Ele diz, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Eu chamo a igreja brasileira, a igreja cristã, a igreja espalhada sobre a face da terra, você que ama Cristo, você que nasceu de novo, você que ama a Bíblia. Ei, deixa eu te falar, chame o Senhor, vivamos uma vida santa, piedosa, idônea, que possa atrair a presença do Senhor e que Ele possa retornar o mais rápido possível. Aleluia, para que possamos receber o nosso Senhor. Aleluia. 1 João 3,2 vai falar, amados. Oh, aleluia. Nós somos amados do Senhor.
Nós somos amados por Ele. Nós fomos amados por Ele naquela cruz. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, entenda isso. Você é um amado do Senhor, você é uma amada do Senhor. E 1 João 3,2 diz, amados, amados, agora somos filhos de Deus, porque nós o recebemos. Lembra do Evangelho de João 1, 11 e 12? Ele fala, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberem, é-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então João está falando, amados, agora nós somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto que havemos de ser. O que ele está falando? Somos filhos, ok? Porque cremos. Mas haverá uma transformação gloriosa na manifestação dele. Quando ele vir arrebatar a sua igreja, ele diz, ainda não é manifesto que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, ou seja, quando ele vier buscar a sua igreja, quando ele aparecer no céu com alarido e voz de arcanjo, ele diz, seremos semelhantes a ele. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Nós seremos semelhantes a ele. E a Bíblia diz, porque assim como ele é, o veremos. O veremos sem medo, sem vergonha, sem temor, sem restrição, sem se esconder em nada, como Moisés queria ver o Senhor. E o Senhor falou, Moisés, homem nenhum pode me ver se não morre. Se esconde na penha, se esconde atrás da pedra, se esconde em Cristo, Moisés. Você só pode ter um vislumbre da minha presença por meio de Cristo. Nós só podemos ver o Senhor por meio da presença de Cristo. Cristo falou assim para Filipe. Filipe falou, mostra-nos o Pai e nos basta. Jesus falou, Filipe, estou há tanto tempo contigo e tu está dizendo, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então chegará um momento em que nós vamos vê-lo como Ele é. Aleluia! Como Ele é. Então, amado, esse é o recado que eu queria passar para cada um de vocês. Pense nisso e fiquem na paz, que na paz eu estou. Fui.